quantidade imensa de brasileiros que estavam adormecidos no verdadeiro apagão ideológico, sem saber para onde ir. Porque, na verdade, todo mundo tinha uma percepção de que alguma coisa estava errada no Brasil, mas ninguém sabia exatamente mensurar o que era. E era um governo petista, uns governos mal sucedidos. Então ele veio, no momento, isso ganhou força, isso saiu do controle, que, na verdade, até hoje nenhum sociólogo ou cientista político consegue explicar o que foi esse fenômeno. E ele cresceu ao ponto de virar presidente da República. Trouxe com ele uma série de agendas, que são agendas que estão inseridas na raiz cultural da população brasileira, que são agendas cristãs, agendas de valores e tudo mais. Isso o arrastou para a presidência. E ao chegar realmente na ocupação desse espaço de poder, aí sim nós tivemos grandes problemas para dar prosseguimento a isso, porque faltavam outros componentes de ocupação na sociedade, de organização, de um pensamento à direita ou de uma mobilização à direita que não deu o pilar necessário para isso ser continuado. Então, até um determinado momento foi importante, isso assustou, né, o sistema que estava vigente, aquela pseudo-variação de poder entre PSDB e PT, só que a gente teve uma experiência que no final acabamos devolvendo novamente poder para eles, e aí agora a gente está no momento de se reorganizar. Provavelmente não com o Bolsonaro mais. Rodrigo, você esteve até a eleição antes, você esteve como deputado federal antes? Eu fui deputado até 2014, depois eu resolvi não me candidatar à reeleição e acho que eu dei minha contribuição. Depois eu refleti, achei melhor não ser mais candidato e hoje eu posso ser muito mais útil ajudando pessoas novas do que sendo candidato. Eu tenho uma tese, aliás, eu sempre militei na política e eu acho que a política ela não pode ser uma profissão, ela tem que ser uma vocação. E tu não pode ser... Qual é a sua profissão? Político. Não, eu acho que você tem o teu negócio, você tem a sua profissão, você é advogado, você é professor, enfim. E você, em um determinado momento, vai contribuir para o país disputando um cargo eletivo, ocupando um cargo, uma coisa qualquer que você possa dar sua contribuição. Eu acho que eu já dei a minha. Né? Então, eu acho que a experiência que eu tive ao longo de muitos anos de vida pública, e modéstia à parte, bastante exitosa, as pessoas falam de direita, a gente está conversando aqui nos bastidores, eu em 2009, quando ninguém falava de direita, nós criamos uma Secretaria de Ordem Pública, eu fui o primeiro secretário, que eu defendia a questão da ordem, né? Que era uma palavra meio proibida no Rio de Janeiro, era tido ordem com repressão, você é de direita, era um xingamento, você é de direita, eu sou mesmo de direita, e daí? Então, assim, então acho que a gente precisa passar essa experiência para frente, né? E ter gente nova, com mais disposição, porque chega um momento da vida que as suas virtudes não aparecem mais, só aparecem seus defeitos. Então, você fica muito tempo no poder, daqui a pouco você começa a só aparecer os seus defeitos, suas virtudes não aparecem mais. Né? O caso, estamos vendo o caso, eu acho que eu chamo da maldição do terceiro mandato. Está aí o Lula, né? Eu acho que até os que votaram nele esperando o amor e a democracia estão profundamente decepcionados aí. Está, né? Cheio de, que nem a gente vê num programa aí da TV, estão cheio de gatinho arrependido agora, né? Gatinho liberal arrependido. Você vê agora o Eduardo Paes aqui no seu terceiro mandato, também não consegue produzir mais coisas novas, já deu o que tinha que dar. Agora só os defeitos, os defeitos eles se sobrepõem às suas qualidades. Verdade. Então eu acho que a política, eu até era favorável a isso, acho que inclusive você tem reeleição limitada para o cargo executivo, eu acho que o cargo parlamentar também. Quando o cara ser 10 mandatos deputado federal, 10 mandatos deputado estadual, 10 mandatos vereador, eu acho que isso não contribui para a democracia. Eu acho que isso deveria ser você deveria ter um limite de mandatos para que você pudesse permitir que outros entrassem com outras ideias, pudessem dar novas contribuições. Você permite 1, 2 reeleições, a partir daí eu não sei mais o que essa pessoa pode propor de novo. Tudo que ela podia propor, ela já propôs. Ali só vai agora aparecer os defeitos. Ziberberg. Então, eu queria agradecer aqui a todos vocês, ao Bruno, ao Márcio, ao Rodrigo, e falar que o importante, vou ter que responder essa do Bolsonaro, nessa pergunta se o Bolsonaro for mal necessário. Então, eu acho que
existiu uma agenda ideológica muito grande no movimento político de ordem mundial, que é o movimento comunista, que ele começa com o Karl Marx, depois ele vai para a União Soviética. Esse mesmo movimento comunista ele avança sobre a Europa em determinado momento, né, com a queda da União Soviética, surge o interesse na América Latina e esse movimento chega aqui na América Latina, em vários países, e no Brasil não foi diferente. A fundação do Partido Comunista Brasileiro foi em 1922, tem mais de 100 anos. Você vê a direita não tem um partido oficial até agora, tem o PL como um partido sendo utilizado, mas não tem um partido oficial de direita. O PL é um gato angorá, né? Um gato angorá. A direita não tem um partido, mas a esquerda tem um partido há mais de 100 anos. E quantos partidos decorrentes disso? E esse movimento, essa chegada do movimento comunista à América Latina e no Brasil custou muito caro para o Brasil. De repente a gente não teria mais como sair dessa guerra ideológica. Atribuo muito da nossa vitória às obras do professor Olavo de Carvalho, que é onde surgiu o meu interesse pela política, em parte, com as obras do professor Olavo de Carvalho. Acho que vem da cultura e da intelectualidade dele, e na parte política. E isso se materializou na pessoa do presidente Bolsonaro, que foi, durante mais de 20 anos, deputado federal, uma pessoa sem marcas de corrupção na sua trajetória, não foi encontrado, tudo que foi procurado não foi encontrado. E, como o Márcio falou, se materializou nele uma vitória, teve bons resultados na parte de segurança, na gestão dele, no enfrentamento à pandemia. Para quem defende a liberdade de opção, a gente achou que ele foi muito bom. Na parte econômica também, com o Paulo Guedes, e em outros ministérios ele escolheu pessoas técnicas para trabalhar, isso eu acho que foi muito positivo. Agora, sem dúvida nenhuma, se a gente for debater como você vencer a uma esquerda tão articulada, tão preparada, que ocupou tantos espaços em um século de disputa de poder, se esse mesmo movimento que ganhou a eleição em 2018 é capaz de vencer agora, eu acho que esse mesmo movimento, trabalhando desse jeito, não é mais capaz de vencer. Precisa pensar de outra maneira para poder vencer. Só te fazer um adendo que você está dizendo, importante dizer que, em que pese o Bolsonaro tenha perdido a eleição para o Lula, o pensamento de direita, o pensamento majoritário de direita, ele venceu a eleição. Tanto é que fez a maior bancada da Câmara Federal, elegeu o maior número de senadores e o maior número de governadores dos estados mais populosos. Então, o pensamento de direita, o pensamento conservador, o pensamento liberal, esse pensamento ele foi vencedor no pleito de 2022. Tanto é que o Lula está com dificuldade de implementar as maluquices do PT. Porque, mal ou bem, com todas as dificuldades que a gente sabe, você foi deputado federal, centrão ali meio fisiológico, mas há uma repressão a essas maluquices, né? Sair demarcando terra indígena, torre-direita, fazer essas maluquices que o PT quer fazer, está sendo contido pelo Congresso. As agendas centrais que o PT se propunha a fazer não estão indo. Não estão conseguindo virar. Até porque o arcabouço... Alguma coisa ia ter que ser feita do ponto de vista fiscal. Seja o arcabouço, seja outra coisa, mas essas agendas centrais que estão no centro de um projeto ideológico de poder, elas estão parando, elas não estão avançando. Sim, mas o medo que eu tenho dessas agendas é a ocupação de espaço que é feita pelo PT, porque o PT não para de ocupar espaço. E ele vai penetrando, a gente vê hoje como funciona o MEC, por exemplo. São 300 mil funcionários, um orçamento acima de, se eu não me engano, 140 bilhões de reais, mal investido muito em universidade e pouco na educação de base, e a esquerda não para de ocupar espaço. Então, quanto mais se ocupa espaço, mais difícil é para você retirar eles do poder. Eles vão entrando via concurso público, um concurso às vezes ideológico, vão ocupando esses espaços e depois não saem mais. Então, a minha grande questão é esse mesmo movimento, essas mesmas pessoas que têm valores, que são pessoas que são tradicionais, conservadores, cristãos, como a gente vai trabalhar a política para poder reverter esse quadro que se instaura no Brasil no momento do PT? Essa é a questão. Acho que esse é o grande debate. Como a gente vai fazer isso? Daquele jeito, só no Twitter, só no Instagram? Esse trabalho é muito importante. Eu adoro esse trabalho. Mas apenas esse trabalho, eu acho que não é possível da gente tirar o PT do poder e a direita voltar se a gente não tiver uma outra estratégia. O problema é que a esquerda ela foi fazendo uma base muito sólida. 40 anos em pese fazendo você isso. tenha a maioria da população seja conservadora,
seja a favor da liberdade, né, queira uma menor intromissão do governo nas suas vidas de maneira geral. A esquerda ela foi penetrando nas principais redações da imprensa, né, são dominadas pela esquerda, no formação do pensamento nas universidades, nos sindicatos, até nesses cargos agora, como é que é o nome? O pessoal que faz o trabalho de Conselho tutelar. Os conselhos tutelares, e por aí vai. Então, eu acho, Zimmerberg, que falta à direita começar a se organizar para começar. Você quer começar lá no topo, mas não adianta você ganhar a presidência da República e tudo aqui embaixo está tomado, que você não anda. Por exemplo, o Bolsonaro ficou 4 anos no poder, você falou do Ministério da Educação. Não conseguiu desmontar a máquina da educação. Todos os petistas ficaram lá e continuaram lá. Qual foi o reitor de universidade que foi eleito pela direita? Nenhum. Será que não tem ninguém de direita na universidade? Só tem pessoal de esquerda? Óbvio que tem. E aí a gente entra ali numa outra questão, que talvez pode estar elencada com os próximos temas, mas assim, só para a gente ter uma noção. Por isso que nem tudo dá para sacrificar o ex-presidente, né? Então assim, ele foi cercado, né? Foi formado em torno dele um cinturão de pseudos estrategistas, né? E cada um dava o seu pitaco, né? Mas infelizmente esse cinturão foram maus conselheiros e não conseguiram, pelo menos, entender como que essa dinâmica poderia ter sido resolvida. Ele passou dos 4 anos de mandato dele. No primeiro ano você arruma a casa, você administra com orçamento. Isso é a lógica da eleição do poder executivo no Brasil inteiro, seja para presidente, governador ou prefeito. No primeiro ano você vai arrumar a casa e vai governar com orçamento aprovado pelo governo anterior. O segundo e terceiro ano você prepara para fazer suas entregas no terceiro, no quarto ano, se for o caso, ir para a reeleição. O Bolsonaro, no segundo e terceiro ano dele, administrou uma pandemia. Então, um momento de guerra. Né? Uma pandemia e uma guerra é a mesma coisa. Todo mundo trancado em casa, economia fechada, é uma economia de guerra. Então, sim, é difícil até julgar, porque realmente você fazer qualquer política pública nesse ambiente seria muito difícil. Agora, então é muito difícil avaliar o governo Bolsonaro sobre essa ótica. Eu acho que ele teve erros e acertos como qualquer um. Né? Exatamente. Um mérito grande de despertar essa direita brasileira, mas eu acho que a direita precisa se organizar independente do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um ser humano. Uma hora ele vai se aposentar, vai pescar, pode ser cassado, pode ser funcionado inelegível. Como é que fica essa direita? Essa direita não pode estar mobilizada em torno de uma pessoa apenas. Ela tem que se organizar, né, criar doutrinas e permeando pela base da sociedade, como a esquerda fez. Eu acho que vale a pena só acrescentar, exemplificando exatamente em cima do que o Rodrigo falou. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, vou fazer 2 comparações de como é que a política exige uma dinâmica, e aqui não é juízo de valor, é entender como é que se faz. Por exemplo, essa reocupação de espaço poderia ter sido feita com a maior tranquilidade. Acho que o Jair pecou, e o cinturão que estava no entorno dele pecou em achar que o centro decisório de reocupação de espaço ficou a alguns militares da sua confiança. Então ele colocou a Casa Civil, a Secretaria de Governo, tudo na mão de militares que são extremamente positivistas, extremamente tecnocratas. Então quando a gente chegava e falava, olha, a Ancine está na mão do PCdoB, a gente precisa reocupar a Ancine. Então a gente escutava lá do Ramos, que foi da Casa Civil durante um bom tempo, não, traz o currículo dos nomes que vocês têm para indicar. E 90 dias para avaliar um currículo. Eu digo, bom, assim era a dinâmica do governo Bolsonaro. Como é que você vai analisar um currículo 90 dias para você reocupar o espaço? O Lula assumiu, já botou a Daniele do Vaguinho no Ministério do Turismo, 3 dias depois o Marcelo Freixo estava na Embratur. Não tem currículo, amigo. É poder. Coloca o pessoal lá e, bom, tem problema técnico aqui? Chama quem entende, faz a assessoria do lado e bota para andar. Então, essa trava que não partiu do presidente Bolsonaro, e nesse ponto tem que ser justo com ele, partiu dos conselheiros, né, dos pseudo-especialistas e estrategistas, dizendo, não, temos que ser do puritanismo, que se descolava com a realidade de como funciona a dinâmica da política, que tem que ter agilidade, decisão e ocupação de poder, que são alguns ensinamentos importantes do Olavo que nego não entendeu.
o movimento conservador, eu acho que ele é muito... É uma criancinha, né? Que tá se desenvolvendo e vem a se desenvolver. Você falou num ponto aí sobre né, os conservadores terem maioria, a maioria da base, o Bolsonaro teria supostamente um congresso favorável a ele, só que eu administro algumas redes sociais e a percepção que a gente tem do cidadão, da ponta, é que está desamparado. E a minha percepção, salvo, óbvio, não daria nem para citar, mas a gente tem excelentes bons nomes lá em Brasília, uns que chegaram, outros que continuaram, mas a direita não está muito preocupada no corte, não? Eu acho que falta conteúdo. Eu acho que a turma ganha eleição, é uma turma boa de discurso, de embate, coisa e tal, dá uma mitada aqui, uma mitada ali, e aí, enfim, acaba se elegendo com uma votação muito boa, mas eu acho que falta conteúdo, né, para você debater de uma forma mais profunda e você fazer a população começar a se questionar das incoerências, né? Você veja, eu estava lembrando isso ontem, foi tirado do ar um vídeo na campanha do Bolsonaro em que ele associava o Maduro ao Lula, sob pretexto que isso era fake news. Tá aí a fake news. Fake news ficou 2 dias no Brasil aí de mão dada com o Lula para cima e para baixo. True news. Então, assim, as pessoas precisam ter mais conteúdo para questionar essas coisas, entendeu? Para poder fazer uma oposição mais consistente, não ficar só no que você está falando, né? Só gravar videozinho, impactou, aí deu 100 mil visualizações, 50 mil, 30 mil, mas na prática, né? Isso. O que aconteceu? O que foi feito estrategicamente? Né? Qual foi, por exemplo, você precisa começar, nesse ponto, o Centrão é muito mais estratégico do que a direita, né? Por quê? Só que os objetivos são diferentes. Então, o Centrão vai lá, o que o cara faz? Ele pega a medida provisória, não foi imitar, não foi para a internet, mas ele pegou a medida provisória de formação do governo Lula e fez um recorte do governo que eles acham o que incomodava, eles foram limando. Né? Marina Silva, que acha que dá para fazer política sozinha, né? Que a pessoa o tipo do troço que eu tenho asco, que é o político que quer negar a política. Então, eu sou o senador, mas eu não aceito indicações políticas, eu não aceito conversar com político. Você está na política, minha filha, você tem que conversar com todo mundo. Então, você sai da política. Política é poder, né? Faz concurso, vai ser juíza, vai ser promotora, né? Vai ser qualquer outra coisa. Não dá para ser político. Vira funcionário de carreira. Exatamente. Então, assim, o Centrão foi lá e esvaziou o ministério dela. Esvaziou o Ministério dos Povos Indígenas. Quer dizer, uma articulação um pouco também da questão do agronegócio. Então, é a turma que faz política de uma forma mais pragmática. Falta direito um pouco dessa estratégia, né, para poder alcançar os objetivos. Eu queria acrescentar em cima disso, porque, na verdade, é um pouco além, porque eu vivi um pouco isso. O que acontece? Entre 2016 e 2018, que foi o ano eleitoral, foi o período em que nós, se pudéssemos colocar um gráfico aqui, em que estava desabando a esquerda no Brasil. Desabando, com a Lava Jato, arrebentando, prendendo todo mundo. Estava sendo exposta, né, todas as podridões, depois da condenação que veio do Mensalão, agora o Petrolão. E a gente estava no momento em que toda a esquerda política, né, o quadro político de esquerda, assim, Gleisi Hoffmann, esses personagens, né, desesperadamente iam para as redes sociais tentar criar algum argumento de defesa e tal. E ali havia um combustível, né, havia um estímulo, um gatilho, para você devolver com argumento que acabava lacrando. E funcionou bem isso, porque assim, eles estavam em condição, numa situação defensiva, a rede social sempre foi um território da direita, sempre foi o único território que nós conseguimos ocupar
Nós não conseguimos ocupar a universidade, não conseguimos ocupar as redações dos veículos de comunicação oficiais, não conseguimos ocupar as escolas, não conseguimos ocupar a cultura, mas, por sorte, a rede social caiu no nosso colo, a esquerda não sabia lidar com isso direito, a gente domina até hoje a hegemonia nossa. E ali começou um processo de bater e funcionar. Dava like, e nesse período o like virava voto, sim. Havia uma conversão muito maior do que passou a existir agora. Então, o que acontece? A direita que se elegeu nessa onda, ela entrou numa zona de conforto. Passamos 4 anos e, assim, grandes ícones como Carla Zambelli, Bea Kicis e tudo mais, continuaram puxando esse bonde de lacrar. Ao mesmo tempo, toda a dinâmica de publicidade das redes sociais deles era o quê? Clipagem de notícia e mostrando incoerência. Então, assim, chegou num ponto que isso se saturou, porque assim, a população falou assim, cara, a gente já sabe que a esquerda é incoerente, por que vocês estão repetindo isso? Né? Isso começou a entrar no subconsciente. Mas toda hora, mostrando a incoerência da esquerda, a gente já sabe que os socialistas, os revolucionários, eles não têm... Você não vai ficar procurando verdade nesses caras. A verdade desses caras é a verdade do momento. Se nesse momento o LGBT interessa para a revolução, nós somos tudo LGBT. Se amanhã ou depois o que é bom é ser heterossexual, então dane-se LGBT, a gente é heterossexual e a esquerda não tem coerência alguma. E ficou se batendo nisso. E até hoje, os deputados que foram reeleitos, alguns foram eleitos e tal, um exemplo como o Nicolas e tal, continuam nessa. Olha a incoerência. Isso a Globo não mostra. Isso chegou num ponto que as pessoas não se encaram. Olha, eu vou dar um exemplo. Só isso que vocês têm para mostrar? Não, eu vou dar um exemplo claro como falta estratégia. Foi noticiado, e eu vi vários deputados depois colocando isso como um absurdo, coisa e tal, que o Lula fez um churrasco na residência oficial e que foram lá, se não me engano, 3 ministros do STF. Ou 2, eu não lembro mais quantos eram. 2 ministros, foi o Alexandre de Moraes, Alexandre foi e o Gilmar e o Lewandowski, que já não é mais ministro. Né? Sim. É advogado da JBS agora. Há uns 2 anos atrás, não tenho nenhuma simpatia por ele, fui inclusive vítima de um absurdo que foi feito, mas já foi corrigido, graças a Deus. Mas, mas eu estou falando de tese aqui, né? Eu não estou aqui fulanizando a discussão, de tese. O Marcelo Bretas, juiz Marcelo Bretas, participou de um evento com o Bolsonaro que não era um evento de campanha, era uma inauguração de uma obra em que ele estava lá, presente. A alça da Ponte de Niterói, né? E ele foi parar no CNJ porque ele estava num evento dito político com o presidente da República. O que era uma agenda oficial. Por que nenhum deputado ou nenhum senador de direita entrou no CNJ cobrando uma posição do CNJ, fazendo uma analogia a esse caso? Sim. Cobrando a mesmo tipo de procedimento em relação aos ministros do Supremo que foram confraternizar com o presidente da República, que não é agenda oficial. Aquilo é uma patuscada de amigos ali. Sim. Né? Uma churrascada. Sim. Então, assim, por que ninguém fez isso? Quer dizer, porque vai publica na rede social, não sei o quê. Tudo bem, mas cadê a ação prática? Isso. Entendeu? Eu acho que falta isso. Mas o sistema hoje, ele chega a estar contaminado de uma maneira que, por exemplo, essas figuras aí ninguém quer mexer. Tudo bem, vespeiro. mas olha só, Zilberto, eu não estou dizendo que... Não, é óbvio que eles não vão ser punidos, é óbvio que isso não vai acontecer nunca, mas você pontua, você vai desmascarando o sistema, você vai criando constrangimento, você vai criando jurisprudência, vai criando... Eu acho que falta isso, Rodrigo, muito. Assim, a esquerda trabalha muito contratando juristas muito capacitados para fazer teses antes de você até fazer um projeto de lei. Tá? Eles contratam muitos juristas de primeira linha. A direita hoje não vê valor nesse trabalho. A gente tem o trabalho que hoje em dia é até feito de rede social pelo professor Ives Gandra, mas ele faz um trabalho de maneira independente, né? Até porque ele nunca foi candidato, então ele coloca o que ele acha coerente da forma jurídica. Mas você não vê um valor hoje, às vezes, dos políticos de direita nesse trabalho jurídico. Sei porque eu sou advogado e faço parte de grupos de advogados e eu vejo muito desses advogados que hoje têm um pensamento conservador, mas às vezes acabam sendo advogados de pessoas de esquerda
Porque o advogado ele quer trabalhar, ele precisa trabalhar, óbvio. e ele acaba sendo advogado de gente de esquerda e nunca é contratado por ninguém de direita, até para dar um parecer. Eu quero fazer um projeto de lei sobre um assunto X. E eles são contratados para fazer serviço para a esquerda e não para a direita. Então, essa questão acontece muito. Hoje, a gente vê esse trabalho, e eu concordo com essa questão dos vídeos e tudo mais. Isso é muito importante quando você tem uma pretensão eleitoral para você se tornar conhecido. Então, quanto mais você produz, existe uma tese na área de comunicação de que quanto mais conteúdo você deve saber, quanto mais conteúdo você produz, mais gente você alcança. Se eu for falar de esporte, de cultura, eu vou alcançar outras pessoas. E hoje em dia, como tem muito conteúdo político, esses políticos fazem isso. A questão da Carla Zambelli, você vê, funcionou, ela teve mais de 1 milhão de votos, o Nicolas teve 1,5 milhão de votos, funciona. O Nicolas é um garoto muito inteligente, que tem uma bagagem muito boa. Mas, por exemplo, eu falo isso e outro dia eu fiz um comentário desse na rede dele, porque fui criticado pra caramba. Eu acho que o Nicolas fazia um trabalho muito melhor nas palestras cristãs dele, porque eu fui em várias palestras com ele, fui na Igreja Atitude, na Barra, fui em Petrópolis, fui na Advec do Silas Malafaia, e o trabalho que o Nicolas faz de despertar o jovem para os valores cristãos e apontando até a hipocrisia da esquerda, eu acho fenomenal. Acho até que é mais importante do que o trabalho que ele faz de repente lá, porque o alcance que ele tem é monstruoso, é enorme o alcance que ele tem. Agora, ali dentro, de repente, esses cortes, tudo isso que é feito, pode até prejudicar ele. Foi esse o comentário que eu fiz dele e acabei sendo até criticado. Eu conheço, ontem foi até aniversário do Nicolas. Mas é importante a gente saber isso. Qual é o papel que cada um vai exercer nesse movimento? Se todo mundo quiser candidato, não vai funcionar. O Rodrigo falou muito bem, já dei a minha contribuição. Hoje eu prefiro impulsionar a gente nova até para isso oxigenar. Então isso é importante. A questão da reeleição, a própria direita largou a questão de ser contra as reeleições. É óbvio que não faz sentido um cara... A gente tem vereadores aqui no Rio que estão há 5, 6 mandatos. Não faz sentido. Um deputado o cara é deputado federal, estadual, 7 mandatos. Tem deputado 6º, 7º mandato, deputado estadual. É claro que a pessoa até já perdeu de dar o melhor dela e ela acaba ficando refém daquele cargo, aquele cargo se transforma nela. Então, isso é uma coisa, são essas pautas que eu acho que a direita tem até que resgatar. Mas a gente tem coragem? A direita tem coragem de ser contra a reeleição ou não temos mais coragem? Porque, de certa maneira, muitas pessoas já não querem mais colocar essa pauta com medo de ser criticada pela própria direita. Então, acho que o que a gente pode falar? Dar um outro exemplo aqui antes de passar a bola para o Bruno. Por exemplo, eu sou contra piso salarial. Sou contra o salário mínimo. Mas a direita está defendendo piso salarial e salário mínimo o tempo inteiro. E se você é um liberal na economia, você tem que ser contra isso. Por quê? Eu posso querer contratar um cara para trabalhar 2 vezes por semana para mim e de repente o salário dele vai ser menor que o salário mínimo. Mas é isso que eu estou te dizendo. A gente precisa ter doutrina. A turma da direita está faltando ter doutrina, as pessoas serem mais capacitadas para poder ter coerência. Por exemplo, quando houve aquela série de eventos logo que acabou a eleição, que fecharam, caminhoneiro fechando rodovia, gente fazendo baderna não sei aonde, eu gravei um vídeo dizendo, olha aqui, a direita está cometendo um erro. Eu a minha vida inteira critiquei o PT porque MST invadia propriedade, porque sindicato fechava a rua, porque impediu o direito de ir das pessoas. Isso é uma prática da esquerda, a direita não pode fazer a mesma coisa. Aí eu tomei uma saraivada de críticas. Como é que você acha então que vai resolver? Não adianta você querer fazer algo diferente no país fazendo as mesmas coisas que o outro faz. Você não vai alcançar objetivo diferente fazendo a mesma coisa. Porque só conhece essas ferramentas. Então não adianta você criticar o PT, coisa e tal, aí você vai fazer as mesmas coisas que o PT para chegar ao poder? As mesmas coisas? O princípio da direita tem que ser ordem. Ordem e respeito às leis. Isso tem que ser isso é cláusula pétrea para quem é de direita. Ordem e respeito às leis. Então o cara não pode ser a favor de fechar a rodovia, seja por que pretexto for. Não pode. Então, assim, as pessoas precisam ter mais noção do onde elas pretendem chegar. Senão, é o poder pelo poder, é uma baderna danada, e aí você vai afastar essa população mais conservadora que quer ordem, que quer viver numa sociedade em que ela possa ter a garantir o direito de ir e vir,
né, possa chegar em casa e não ficar acordado de madrugada porque o filho pode ser morto, porque bandido no Brasil é tratado como uma vítima da sociedade. Então, são princípios basilares da direita. Mas se você não tiver pessoas que falem pela direita, parlamentares, que estejam capacitados para isso, vai tudo pro mesmo saco. PT, Bolsonaro, vai ficar na cabeça das pessoas. É apenas uma disputa de poder. É o seu... Ontem teve uma palavra na CNT, na CNN, que eu achei muito legal. Virou quase que uma disputa de quem era menos ditador, de acordo com a narrativa e com mas o Bolsonaro fez isso, mas o Lula fez isso, mas o Bolsonaro... Aí a apresentadora chegou em um determinado momento, ela falou assim, gente, mas como é que resolve? Porque não adianta pegar e ficar vendo os pontos de um e de outro. Eu acho que a gente entraria numa pauta que seria direito constitucional, que é muito básico. Mas eu acho que é direito constitucional, salvo engano. Mas você falou no ponto que os deputados poderiam fazer alguma coisa. O que de fato os deputados federais, que acho que é a maior referência, porque estadual as pessoas nem lembram em quem votou, nem o federal as pessoas lembram. Nem federal. Né? Nem senador. Pois é. Não lembro, Mas impressionante. O Congresso Federal, nosso Congresso é o visor. Então, quando a pessoa pensa, mas precisa que aconteça alguma coisa, é o Congresso que tem que resolver. O que de fato dá para se resolver ali na casa, na Câmara de Deputados e no Senado? O que de fato a população pode esperar do seu candidato e que pode ser feito efetivamente? Então, olha só. Eu vou tentar falar de uma forma didática, até para poder dar espaço para os outros colegas também discorrerem a respeito. Mas é o seguinte, eu defendo a seguinte tese: o Brasil, na prática, é um país parlamentarista. Na prática, tá? Na Constituição ele é presidencialista, mas na prática a gente é parlamentarista e vou continuar defendendo isso. Por quê? Porque na dinâmica de aprovação legislativa, ou seja, de produção legislativa, ainda que tenha as medidas provisórias, por exemplo, que são matérias originárias do Executivo, né, elas vão para o Congresso, o Congresso aprova, volta para o governo, ou então, quando a lei é produzida dentro do Congresso mesmo, ela vai para a sanção presidencial, e se o presidente vetar, essa matéria volta para o Congresso dar a palavra final, se derruba ou não o veto. Então, a última palavra acaba sendo do Legislativo. Então, assim, na prática, a gente tem um país, de fato, em que a força, o poder do Congresso é muito grande de tomar decisões. Agora, existe uma organização regimental que se respeita, né, na qual, aí vai no que a gente está falando nos bastidores aqui com o Beto, que ele falou com muito brilhantismo. Dependendo de como você vai se colocar ali como deputado, você, pessoa física, indivíduo, um dos 513... o seu poder de forma individual, ele é pequeno. Você é só um apertador de botão. Agora, quando você consegue se articular em blocos, em formação de maioria, porque, na verdade, o confronto de forças dentro do Congresso, ele é de representatividade. O Congresso brasileiro, assim, a Câmara dos Deputados, ela é nada mais do que um funil de representatividade da sociedade, de segmentos de todas as áreas, né? Tanto da área agrícola como religiosa, de setores do funcionalismo público, empresários, enfim, representantes de vários segmentos estão ali. Alguns deputados representam isso, né? Entidades de classe, e todo mundo vai brigar pelo seu interesse de um cobertor que sempre vai ser curto, nunca vai dar para todo mundo. Só que é ali que se constroem os diálogos para que se chegue a um ponto de uma solução de uma determinada demanda, de um orçamento que tem uma limitação. Bom, agora, aonde que a gente precisa chegar? Eu vou trazer isso para o caso realista, concreto agora. Por exemplo, nós, a sociedade e a atual bancada, que é uma bancada que foi aprovada, que foi eleita muito mais de oposição do que de situação, ou seja, contra o atual governo, nós não queremos nem saber desse negócio de PL da censura, PL 2630. Ela não interessa para a sociedade, não interessa para ninguém. Mereceria uma discussão de 2, 3, 4 anos com a sociedade. E existe um poder. O que o Congresso pode fazer? O Congresso simplesmente, se tiver maioria, se tiver uma articulação com os líderes
nesse sentido, o presidente Arthur Lira ele dizia, olha, a gente vai trancar a pauta, porque isso aqui a gente não vai aceitar nem negociar, por exemplo. E o governo não pode ter uma pauta trancada, porque tem um monte de medida provisória para poder aprovar. Inclusive tem uma que vence amanhã, eu vou comentar disso, né? Que está tendo uma briga da República de Alagoas, está causando um estardalhaço no país. Parece que acabou de ser liberado 1,7 bilhões de emendas para salvar essa MP. Mas se o Arthur Lira não pautar, não adianta, porque o prerrogativa de pautar é do presidente da mesa, né? Então ele tem que pautar e o Renan chamou ele de caloteiro e disse que ele bate na mulher. Então, e se vencer amanhã, desmorona o ministério todo. Então você vê, ó, como é que é a força que vai cair de boquinha, hein? Nossa senhora. Vai ter de petista chorando no meio-fio aí. O Renan fez um Twitter avacalhando com o Lira. Eu vi. E o Lira falou, ó, eu quero a cabeça do ministro do Transporte, que é o Renan Filho. Senão eu não ponho para pautar a MP 1154, que é essa do Ministério. Então tem até amanhã, senão derruba. Então você vê, olha o nível de força. Da mesma maneira que a pressão poderia ter sido feita com o Lira, né? E é possível fazer, ó, não vamos votar urgência, não aceito votar urgência. Ah, mas o governo está precisando da 1154. Quer 1154? Então não vai botar em pauta a PL 2630. Como o PL tem 99 deputados, junta com mais alguns de outros da bancada do agro, outros da bancada religiosa, né, evangélica e tal. Mas o Arthur Lira é o presidente. Não, você faz pressão nele e você manda um recado para o governo. Isso a gente não aceita negociar. O resto a gente aceita negociar. Então, dá para fazer sim. Aí é que entra a questão da primeira coisa que você falou. Mas os deputados, principalmente os mais midiáticos, eles não têm nem noção disso, porque não conhecem nem o regimento. Então, eles estão indo para lá para ser assim, animadores de auditório e assegurar o seu capital político que está dentro da rede social, da bolha. Então, eles não têm nem a noção que essa articulação é necessária. E criam uma situação que um político experiente, ou quem está iniciando e vem aprendendo com alguém, por exemplo, o Rodrigo já foi deputado federal. Se eu chego lá como um cara que estou para aprender com ele, eu já vou entender alguma coisa antes de fazer besteira. Eles batem em colegas que poderiam ser aliados no momento em que eles precisariam ter maioria para uma determinada situação. Então vai lá, não, o importante é lacrar. Então vou falar mal de você, de você, de você. Aí na hora que vem o PL da censura, fala, me ajuda aí a impedir a PL da censura. Ele fala, pô, cara, tu falou que eu sou enviado da China, pô. Pô, vai pro inferno você. Então, quer dizer, afastam, se isolam, ficam meio leprosos e por isso não conseguem avançar em uma série de agendas porque estão preocupados em lacrar. E essa crítica eu tenho feito desde o início do ano, desde que tomaram posse. Porque não é assim. Não é que o fato de você conversar com um deputado do PSD, um deputado do Podemos, não significa que você virou um comunista do partido chinês, pô. Você tem que conversar com os caras. Gente, é política. Gente, isso é maluquice no Brasil. Eu tenho vários amigos petistas. Não concordo com o que eles pensam pro Brasil, mas eu tenho vários amigos petistas. Caras que eu posso jantar, tomar um vinho, sair. São meus amigos. Eu penso diferente deles, mas qual o problema? A gente tem que parar com esse negócio no Brasil. Você tem o direito de pensar diferente do outro. Agora, essa intolerância, isso foi tomado por uma loucura, uma insanidade coletiva, de uma coisa muito doida. Né? Mas aí, voltando na pergunta inicial, você queria falar alguma coisa? Não, tô Quiser, acompanhando. Agora, só um comentário aqui. Você viu que o Márcio ficou traumatizado com esse negócio de chinês, né? O Márcio. Você foi Márcio, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi naquela expedição da China, não? O convite veio, mas eu não fui. Mas foi o Alexandre Frota, que foi Carla Zambelli, o Daniel Silveira. Foi o Frota, foi o Zambelli, foi o Silveira, foi aquele que é delegado federal aqui do Rio, lá de Macaé. A Magem, não? Não, a Magem entrou agora. É o Felício Laterça. Foi uma galera. E você que virou China? E você que ficou. E você que levou a peste. O Daniel, ele sofreu um espancamento, um cancelamento terrível. E a Zambelli também, naquela viagem. Não tu vê que o pessoal esqueceu, né? Sim. Bom, a Zambelli tá sofrendo um espancamento agora. Não, mas agora é de outro motivo. Mas aquela viagem pra China, quando ela aconteceu, o Olavo desceu o cacete. Aí foi um inferno. O Daniel chegou até a fazer um vídeo de lá. Falou, gente, isso aqui é um socialismo light.
Aí, nego, socialismo light, filho da mãe, para de falar. É isso que eu digo, as pessoas precisam se qualificar. A direita tá faltando qualificação. Não lê. O cara não pode chegar e falar uma bobagem. O cara pode até a China. Eu acho que é importante o cara ir conhecer, até para ele falar com propriedade. Mas falar em socialismo light, não existe socialismo light. Socialismo não é socialismo. É que nem meio grávido. Ninguém fica meio grávido. É a mesma coisa da narrativa do Maduro, né? Não tem meio grávido. É porque a ideia que se tem é... Eu acho o seguinte, o que eu digo às pessoas e algumas pessoas não entendem. Eu não sou bolsonarista, eu sou de direita, sempre fui. Exatamente. O Bolsonaro, na minha opinião, teve o mérito de falar o que era politicamente incorreto muitas vezes, né? Furar essa bolha da imprensa, que é toda ela pautada e doutrinada pela esquerda, e falar coisas que a maioria da população gostaria de ouvir. Ele teve essa, mas eu tenho princípios. Eu sou a favor da liberdade. Eu acho que o governo tem que se meter o mínimo possível na vida das pessoas. Não é o governo que tem que dizer como eu vou educar meu filho. O governo não tem que ser dono de aeroporto. O governo não tem que ser dono de empresa de saneamento. Porque, de maneira geral, o governo faz pior que a iniciativa privada. O governo tem que fazer o que ninguém pode fazer. Saúde, educação, segurança. E tentar fazer bem. O resto, o governo não tem que se meter. Se meter o mínimo possível na vida das pessoas. Os princípios da defesa da família, dos valores. Então são coisas que eu vou defender. Pode ser o Márcio Labre, o presidente, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Zimmerberg, pode ser o Bruno, pode ser quem quer que seja. São princípios que eu defendo. Então, eu acho que falta as pessoas se doutrinarem. As pessoas não têm que fazer porque o Bolsonaro falou, porque tem princípios. O cara tem que defender princípios. Só dessa forma que você consegue enfrentar, porque a esquerda tem os princípios dela. Muito bem enraigados. E a sociedade ela acaba se equilibrando, tá? Porque assim, esses pesos e contrapesos do debate público é que acaba se refletindo numa atividade congressual e de governo, aonde você vai chegando. Porque assim, a discussão adequada que deveria estar acontecendo em governança é tamanho de Estado, é papel do Estado, né? Quais são as entregas que têm que ser feitas pela arrecadação tributária. Mas você acha que está faltando, por exemplo, no movimento da direita, você respeitar mais essas pessoas que seriam ditos os intelectuais ou essas lideranças que nem sempre estão no mandato? Você acha que falta isso? Que, por exemplo, a esquerda respeita muito, no caso, o José Dirceu. A direita, será que ela não respeitaria se ela tivesse o seu José Dirceu? Falou isso que eu me lembro que o professor Olavo foi muito criticado quando ele disse que ele não concordava com algumas coisas do Bolsonaro. Pronto, desceram o cacete nele. Desceram o cacete no professor Olavo. E as pessoas não têm noção de todas as obras, quanto ele ralou para escrever, para estudar, o tamanho da sua contribuição. Só quem leu a doutrina sabe, e eu não li tudo, mas eu li um pouco. Mas a gente sabe quanto ele deve ter tido de trabalho para poder fazer aquilo. Passou a vida inteira estudando. A vida inteira estudando. 40 anos estudando comunismo. E as pessoas os desrespeitaram. Será que na esquerda as pessoas fariam isso? Não é o caso do José Dirceu, porque ele não é um intelectual, mas ele é um articulador político muito importante no cenário. Mas é um cara preparadíssimo. Preparadíssimo, sabe onde quer chegar, tem estratégia. Muito. Enfim, é o Olavo morou sempre com foi o a cabeça Zé pensante do PT. A esquerda é o seguinte, a esquerda forma a esquerda tem toda uma maneira diferente de formar os seus quadros políticos. Começa no movimento estudantil, o cara vai passando por toda uma graduação até ele se tornar apto dentro da coletividade para ser um candidato a vereador, para ser Isso não é assim, o cara, assim, eu sou um youtuber famoso, viralizou, estou na nominata, serei o próximo deputado. Na esquerda não é assim, você não chega lá sentando na janela. Por quê? Porque o cara tem que ter todo um preparo, aí sim é que falta. Por exemplo, igual aconteceu ontem lá de umas diligências lá, eu não sei se foi no Mato Grosso e tal, que pegaram lá São Paulo. Do MST? Do São MST, Paulo. No Pontal, né? Então, olha que absurdo! Eu olhei assim, eu falei assim, cara, absurdo o quê? Os caras estão fazendo o que eles fazem, que é preparar o pessoal. Tem uma mini plenária montada lá. Ele falou assim, pessoal, agora vamos entender aqui agora o que é o materialismo histórico. Era o que a direita tinha que ter, né? O que a direita tinha que ter aquilo. Página 45, materialismo histórico. Olha, é assim, ó. Lenin disse isso. Meu irmão, tem nada de criminoso nisso. É o que eles estão fazendo. E o que a direita não faz. A direita não pega um livro do John Locke, coloca em cima da mesa e fala, pessoal, vamos fazer um grupo de estudo aqui. Por quê? Porque aí a gente tem um problema que é o seguinte, todo mundo é muito vaidoso, todo mundo adora uma gravatinha borboleta, o bigodinho virado para cima, e se acha mais do que o Olavo.
E tem esse problema de vaidade, inclusive lá na esfera parlamentar. Todo mundo quer ser o dono da lei boa, né? E às vezes você chega até com um bom projeto de lei. Já aconteceu isso, não vou citar nomes, de você ter um bom projeto de lei, mas porque não foi a pessoa que pensou, então ninguém vai te apoiar. Então a coisa chega nesse nível. Então, em cima do que você me perguntou, você tinha me perguntado sobre... Do respeito a esses intelectuais. Então, do respeito aos intelectuais. Não respeitam porque, primeiro, e se recusam a entender a realidade. Ainda que você não queira ser um erudito, ainda que você não queira fazer parte da alta cultura, porque para você exercer a atividade política, você nem precisa ser da alta cultura, você só tem que ser uma pessoa prática, pragmática. E na tua retaguarda você tem lá um conselheiro. É um exemplo que, já que a gente está brincando de China aqui, né? Por exemplo, a China, hoje, os maiores cientistas políticos estão tentando entender o que é a China. A China não se enquadra hoje num espectro de você dizer é um país 100% comunista, também não se enquadra numa nomenclatura de que é um país 100% capitalista. Aquela coisa, aquele modelo socioeconômico chinês é algo que ainda não dá para nominar, porque é uma dinâmica que é muito deles. Tem uma China Pequim e uma China interior, são duas questões Chinas culturais, são questões econômicas, estruturas econômicas. Então não dá para você chegar lá, chamar nem de socialismo light, nem de capitalismo light, nem de capitalismo de Estado. Não dá para você, precisa de mais tempo para entender o que é aquilo. No entanto, a gente está muito binarizado. Aquilo é uma autocracia. Tá você muito tem um binarizado. poder Você é vermelho, completamente você é azul. centralizado, Isso. em que você tem um partido comunista, que não é mais comunista, mas dominante, né, que diz o que pode e o que não pode ser feito, autoritário, com um viés extremamente liberal na economia. Liberal no sentido de que você pode lá instalar, desde que você siga todas aquelas regras do governo, e o governo é teu sócio. Isso. No empreendimento. Então eles têm uma autocracia. Né? O Mao Tse Tung começou esse processo, né? Deng Xiaoping acelerou bastante, que eles chegaram à conclusão que eles não conseguiriam, né? Ou eles olharam para o lado, viram Hong Kong, falaram, pô, se a gente não seguir um pouquinho esse modelo aqui na economia, a gente pode continuar dominando tudo, podemos continuar sendo uma ditadura aqui, uma autocracia, tomando mão de ferro as coisas. Agora, nós precisamos competir com esse modelo aqui. Né? Porque o Hong Kong é o que eu acho que qualquer pessoa que vá debater se o liberalismo é melhor que o socialismo, o comunismo, basta olhar Hong Kong. O que Hong Kong produz? Hong Kong é uma rocha. Tem nada ali. Tem nada. Nem água eu acho que tem naquilo ali. Tem nada. Né? Nada. Hong Kong, que foi 100 anos dominado pelos ingleses, isso, chegou a ter a renda per capita maior do que a Inglaterra. Não tinha nada ali. Era um modelo econômico extremamente liberal. Né? O capital é bem-vindo. Pessoas investem, empreendem. E a renda per capita ali era altíssima. Ali surgiu o HSBC, né? Grandes cabeças financistas saíram de lá, muitos pensadores. Sim, uma economia ela nunca é totalmente estatizada, né? Você sempre precisa de empresa até para você poder tributar. Então, você vai variar o nível da participação do Estado. Hoje, no Brasil, a participação do Estado é muito grande. A burocracia é enorme em todas as esferas. Mas eu quis dar como exemplo isso, porque assim, para você ver como assim, é preciso a gente estar sempre estudando, entendendo. Mas na Rússia, o Putin tinha lá o Dugin, que é o seu filósofo, né? Que é o cara que falava do euroasianismo, né? Isso. Que tinha isso. E você tem isso em muitos países. Eu acho que a direita é um movimento, e eu gosto muito do movimento de direita, me identifico como militante de direita, mas, sem dúvida nenhuma, eu vejo que existe um processo onde isso tem que ser respeitado como doutrina, muito bem o que você citou ali, do MST. Claro, foram lá, foi a deputada a Caroline Detone, outros deputados, o capitão Alden, que é da Bahia, né, outros deputados federais foram lá, fizeram um vídeo, obviamente, sempre pensando no vídeo, bombou o vídeo, eu repostei o vídeo da Caroline Detone, porque... Tá, e a nossa escolinha de direita? Cadê a nossa? Só que a nossa escolinha de direita, às vezes, não é valorizada. Por exemplo, eu fundei uma associação, o Bruno já teve nos eventos da associação, para a gente fazer isso. Alguns poucos políticos se interessam em ajudar, mas assim,
muito, quando você monta associação e você tem toda aquela, trazer aquelas pessoas para fazer, eu sempre quando eu faço, não sei se o Bruno reparou isso, eu sempre, se eu vou subir no palco para dar uma palestra, eu subo com um livro na mão, mas isso é intencional, é para a pessoa olhar assim, pô, se esse cara vai falar, uma que eu falei do Foro de São Paulo, eu subo com o livro do Foro de São Paulo na minha mão, para quê? Para a pessoa falar assim, pô, por que aquele cara tá com um livro? Tudo tem um motivo. Então assim, mas eu nunca vi, e eu esperaria se fosse interessante, se o PL fosse realmente o partido de direita, eles procurar, peraí, tem alguém fazendo uma associação? Quem? Vamos chamar aqui para conversar. Esse ano a gente lançou também um curso, uma mentoria para o Conselho Tutelar. Uhum. Pô, falei com muitos deputados em Brasília e de outros estados, se eles estariam interessados em lançar candidatos ao Conselho Tutelar. Aqui no Rio a gente vai lançar vários candidatos agora, tem muitos candidatos nossos. Não dá para comparar com a articulação da esquerda, mas a gente tem alguns já. No Brasil inteiro, ninguém se interessou. Falei com deputados do PL do Nordeste, falei com deputados de São Paulo, ninguém se interessou. Eu queria só dizer dar uma triste notícia. Que infelizmente a gente, nós da direita, eu acho que tem alguns princípios, que existe um limite daqueles nossos princípios. O nome desse evento aqui vai ser Lavando a Roupa Suja da direita aqui, né? Porque hoje a gente tá só... Não, mas isso é importante demais, porque assim, são coisas que precisam ser... Patrocínio Brastemp. Lavando a Roupa Suja. Não tem nada da China. Patrocinando o programa Vamos Brastemp. falar um pouquinho mal da esquerda, vamos? Vamos falar. Vamos falar. Mas eu acho, Lindenberg, que o amigo de verdade é o que aponta os problemas. Sim, senão você, hoje eu tô sendo chato do se rolê. se as pessoas não acordarem para Eu alguns tenho que problemas fazer que esse papel. existem, nós vamos ficar sempre aí com Vai ficar rodando atrás a do maioria da população se identifica com as pautas da direita, né? Se você perguntar para a maioria da população se ela é a favor ou contra a liberação das drogas, é contra. Mas se eleger um governo que é a favor. Exato. Não é, quer dizer, você eleger um governo que é estatizante. A maioria da população quer liberdade, quer que o governo não se meta menos na vida dela. Mas eleger um governo que quer se meter na vida das pessoas o tempo inteiro. Por quê? Porque falta capacidade, digamos assim, intelectual. E sobra assim, um pouco de parte da arrogância direita. também. Sim. O que acontece é o seguinte, olha só. É duro ter que falar isso, porque isso aí me custa cancelamento. Sim. Mas assim... Vamos perder um monte de like aqui. Não, mas é eu que tô falando. Eu me responsabilizo não, mas pelo que a eu gente falo. também, é isso aí, tem que ser dessa forma. Infelizmente, a mobilização, assim, o movimento, a militância, enfim, de um modo geral, o pessoal da direita no Brasil entende a perspectiva de poder como algo santificado. Enquanto você associar perspectiva de poder com santificação, a gente vai continuar nesse pudor de coisas que o pragmatismo que a esquerda já tem há 40 anos vai fazer com que eles avancem. O exemplo que você deu é o seguinte, mas cara, pô, eu não consigo botar um curso, eu não consigo fazer uma mentoria. É claro que não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a esquerda vai lá pro Boticário e fala assim, irmão, a gente vai promover a viadada toda aí no negócio e é o seguinte, ajuda nós aí, cara, porque depois eu vou trazer os viadinhos aí, o LGBT, tudo para comprar perfume com vocês. Eles não têm problema com isso. Então, tu pega um cara de direito e fala pro cara assim, irmão, você tem uma indústria de quê? De parafuso. Cara, você pode me ajudar com o quê? Pô, cara, eu tenho um faturamento aqui, tenho uma sobrinha aqui. O que é o teu projeto? Não, meu projeto, eu quero ajudar um monte de criancinha aqui a estudar aqui o Adam Smith, estudar liberalismo, quero montar um cursinho aqui, isso vai me custar aqui uns 25 pau por mês. Eu tenho esse dinheiro, mas tu vai me ajudar de que jeito? Fala, meu irmão, é o seguinte, ó, se a gente vai brigar para ganhar a eleição aí, né? Se a gente ganhar a eleição, pô, a gente vai tentar facilitar a tua vida, né, cara? Vai tentar fazer alguma política pública aí que tu consiga vender mais parafuso. Isso é inaceitável na direita. Vocês acham que isso é uma corrupção. Só que, cara, isso é realidade, porque a política não é convento. Eu não estou dizendo que você tem que dar propina. Eu estou dizendo o seguinte, cara, você me ajuda aqui a minha força política se chegue ao poder para que eu possa também lá retribuir a você com alguma gratidão. Ninguém está falando pro cara dar um estado do Acre para ele poder explorar e plantar cana e fazer o que for. Ele tá falando o seguinte, cara, pô, você me ajudou, você ajudou nossa causa, nossa bandeira, e lógico, quando a gente estiver lá no poder, a gente também vai dar uma força, a gente vai facilitar a tua vida, a gente vai tentar. Mas isso é inaceitável, é inconcebível. Então, enquanto a gente ficar nessa coisa assim, não, tem que ser pelo idealismo.
A direita é limpinha que você tá falando, que não aceita cargo, que esse tipo de coisa. Pelo Mas idealismo, adora. Não aceita, não mas aceita adora. na frente dos outros. A gente, Não tem, é. a gente tem um ponto aqui que seria a reconstrução do movimento conservador. Então eu vou mudar o título, a manchete. A gente não tem que reconstruir nada, a gente tem que construir. Não seria mais assertivo dizer que 2016 para 2018 houve um nascimento, mas que conservadorismo de verdade... Não, mas tem muitos Eu acertos acho que no precisa movimento. se organizar, entendeu? Precisa se organizar, precisa criar base, raiz. E eu acho que falta... Mas pode ser como que se seja as o pessoas PL. estão órfãos? Hoje não é o PL. Pode ser que o PL até se transforme nisso. Eu tenho visto até que o Valdemar da Costa Neto, que é um político muito experiente, muito perspicaz, ele percebeu que tem esse espaço enorme. Ele está tentando, né, transformar o PL realmente num partido de direita, para ocupar o espaço que o PT ocupa. Ele já percebeu que, tendo poder ou não, se ele tiver um partido identificado com a direita, ele vai ter um partido grande sempre. Né? Eu acho que é um início de alguma coisa. É normal, enfim, a esquerda largou muito na frente, está muito organizada há muito tempo. Isso. A direita vai demorar um tempo ainda, não acho que é o fim do mundo. Não pode imaginar que... Também acho que não. Mas como a gente consegue organizar? Só pra gente puxar o fio. Não ter pressa é o primeiro passo. E o trabalho de base, né? O Esse trabalho de desespero base. de querer, porra, agora vamos ter que ocupar as 5 mil prefeituras e 24. Não vai conseguir, não adianta se desesperar. Até porque não tem nem Não candidato. adianta botar uma bandana verde e amarela e falar, eu sou Não tem o candidato, a não tem prefeito. candidato nem no Rio, que é a segunda maior então, cidade, assim, não tem no Rio. Saber que é o E seguinte. outra coisa, entender, porque, por exemplo, vamos aqui um pouquinho do plano local, né? Tem eleição para prefeito do Rio ano que vem. Eu já, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, escrevi um artigo. Quem achar que... porque a história, ela é feita para você entender o que... A história sempre se repete. Então você precisa entender. Você precisa estudar a história, precisa entender o que vai acontecer. Senão você fica sempre no oba-oba. Quem achar que vai se reproduzir no Rio de Janeiro em 2024, o que foi 2022, então eu sou o candidato do Bolsonaro, uma regra de 3 simplificada, né? Eu sou o candidato do Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou do Lula. Logo, eu vou ganhar do Eduardo Paes. Não vai. As pessoas votam para prefeito de forma muito pragmática. É o cara que vai cuidar da minha cidade, é o cara que vai cuidar da escola do meu filho, é o sujeito que vai tapar o buraco da minha rua, é o sujeito que vai cuidar da limpeza da minha rua. Então tem uma coisa pragmática que é menos ideológica. É óbvio que tem um segmento que vai voltar mais de forma mais ideológica, mas o grosso da população Concordo plenamente. vai definir o voto de uma forma mais pragmática. Então não adianta eu fico vendo o pessoal da direita nervosinho da Odebrecht, não sei o que, isso tudo é uma bobagem. O pessoal não tá nem aí Não pra vai isso. derrotar o Eduardo Paes com isso. Tem que fazer as pessoas se questionarem de outra forma. O Eduardo Paes se diz um sujeito extremamente competente. Será que é? Ano que vem, dos últimos 16 anos, o Eduardo Paes vai ter governado o Rio 12 anos dos últimos 16. 12 anos. Foi o prefeito que mais teve dinheiro para investir na cidade. Foram quase 60 bilhões de reais entre recursos públicos e recursos privados, as PPPs. A vida das pessoas melhorou? Você acha que o Rio de Janeiro é uma cidade melhor do que era em 2009? O IDEB do Rio de Janeiro, estamos falando de educação, o IDEB do Rio de Janeiro, qual é a posição da cidade do Rio de Janeiro no IDEB? Melhorou em relação às outras capitais? Reduziu o número de pessoas vivendo em favelas, em loteamentos irregulares, em áreas de risco? As lagoas foram saneadas? O transporte melhorou? Quer dizer, a vida das pessoas, de maneira geral, melhorou ou piorou nos últimos 16 anos no Rio de Janeiro? Também não adianta o Eduardo Paes, não, mas isso é culpa do bispo, que é bom comigo, que é ruim com o bispo, que é ruim com o Crivella. Não é verdade. Você pega o BRT, né, que agora está todo... que as pessoas têm memória curta. Cabe aos políticos fazerem o papel de refrescar a memória das pessoas. Tá bonitinho o BRT, os ônibus amarelinhos estão bonitinhos, só que as pessoas esquecem que só teve que fazer essa obra toda de novo e comprar esse monte de ônibus que saiu do bolso de todos nós, foi R$ bilhão gastando com um ônibus novo, porque o Eduardo Paes fez uma obra porcalhona. A Transoeste, um ano depois de executada em 2012 e 2013,
tem matéria disso, já estava toda ela arrebentada, esburacada. E a consequência disso foram os ônibus todos quebrarem rapidamente. Então não foi porque o Crivella não fez a manutenção, foi por causa de uma obra porcalhona do Eduardo Paes. Ele fez a mesma obra 2 vezes. Ele fez a mesma obra 2 vezes. O dinheiro que ele gastou, as pessoas já estavam indo para a Zona Oeste de metrô de superfície. É isso que as pessoas precisam entender. É assim que você combate de forma inteligente o seu adversário. Mas tem que estudar, tem que se preparar para isso. Não adianta ficar no oba-oba. Ah, é o nervosinho do Odebrecht. Quem está preocupado com isso? Não só isso, Rodrigo. Por exemplo, você vai montar uma campanha, uma estratégia de campanha à direita, né, e tal, o bolsonarismo de um modo geral, campanhas municipais, né? Quando você vai puxar ali o conteúdo programático aí, primeira página da campanha, somos contra o aborto, somos pela vida, e papapá, e ppp, e papapó, cristãos. Eu falei, cara, o munícipe só quer saber se a rua dele vai ter enchente, se a luz do poste não vai apagar, é o que o Rodrigo falou. Então, assim, você não pode ir para uma campanha para enfrentar, inclusive, uma máquina, que é a máquina do Eduardo, mas o prefeito é a favor do aborto. Cara, ele tocou num ponto agora. O Rio de Janeiro teve 60 bilhões de reais de investimento com Copa do Mundo, Olimpíada. Vamos mudar o Rio de Janeiro vai ser outro. Chove, enche nos mesmos lugares que enchia 14, 15 anos atrás. As pessoas sofrem nos mesmos pontos. Não é nítido que o Rio de Janeiro piorou, né? Não tem como elogiar. Sim, não dá para falar que a cidade melhorou desde a primeira gestão. Mas o Eduardo, porque ele tem uma blindagem enorme na imprensa, sim, e a direita se organiza muito mal, né? Ele só fica tocando pontos ideológicos. Como dizer, consertou o BRT. Consertou o BRT? Ele está aí fazendo lambança. O sistema de transporte do Rio de Janeiro hoje é uma tragédia. Só tem um culpado, chama Eduardo Paes. Ele licitou as linhas de ônibus, muito mal licitadas, foi até objeto de uma ação judicial, que eu acho que ele é réu até hoje nessa ação judicial. Fez esse projeto do BRT muito mal feito, optou por fazer sobre roda, deveria fazer sobre trilho. Fez uma obra porcalhona rápida para poder inaugurar com o Lula em 2012. No ano seguinte estava tudo quebrado e deu no que deu. As obras do Eduardo Paes se desmancham. Teve gente que morreu na ciclovia. As pessoas esquecem disso. E tá lá até hoje do mesmo jeito, né? Tá lá até hoje. Eu tô trazendo esse assunto porque nós estamos falando do plano local. Nós vamos ter eleição para prefeito ano que vem. Isso. Você precisa entender a realidade local para você poder enfrentar e fazer uma base conservadora para as eleições nacionais. Mas não adianta. Eu sou o candidato do Bolsonaro. E daí? Eu sou contra o aborto. Eu quero saber o seguinte, e daí? Não, você vai se candidatar a síndico do seu prédio, aí você vai falar, eu sou candidato. O que eu tenho a dizer sobre isso? Entendeu? Então, é isso que eu digo, precisa ter preparo. Eu realmente estou muito preocupado aqui no Rio de Janeiro, porque eu estou vendo que a direita não está se organizando de forma técnica. Tem que ter um candidato único. Todo mundo tem que abraçar sem Rodrigo, você foi procurado para ser consultor político de alguém da direita para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Não, tem conversado com algumas pessoas. Sim. Mas assim... Porque assim, a nível de conhecimento, você seria uma peça-chave para qualquer candidato. Eu acho até que assim, eu até brinquei aqui com a questão do síndico, mas eu acho que o apoio do Bolsonaro ajudaria sim na eleição do Rio de Janeiro. Não ajuda, mas eu digo, não resolve. Não resolve. Agora, essa questão... resolve. Por exemplo, eu disse desde o início. Agora, esses fatos... Sobretudo colocar o cinturão que você falou, né? Que você vivenciou isso de 2018. Colocar ou retirar o cinturão? Então, não. Qual se cinturão? Colocarem o cinturão que... Não, o cinturão que ficou em volta do Jair durante sim, claro. Atrapalhou muito o trabalho dele. Sim, mas assim, esses pontos que o Rodrigo trouxe muito bem, eu vejo muitas pessoas querendo se lançar hoje pré-candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Pessoas que, se você parar e perguntar, eu tive a oportunidade de conhecer porque o meu pai foi funcionário concursado da Secretaria de Obras da Prefeitura, então cresci ouvindo isso e depois eu aprendi um pouco na gestão do Bispo Crivella com algumas pessoas da Prefeitura, inclusive com o Rodrigo. Então, assim, quem não entende hoje de linha amarela, de Transolímpica, das OS da Saúde, do BRT, do VLT, né, da Niemeyer, como é que uma pessoa dessa
vai do dinheiro público para escolas de samba. Como é que uma pessoa dessa vai para um debate com um cara igual o Eduardo, que para mim o Eduardo é tão ruim quanto o Lula, mas nitidamente que ele é um cara que ele conhece o Rio de Janeiro nas suas nuances todas. Domina toda a administração. Domina a administração toda. E a quantidade de apoio que ele tem de vereadores, deputados estaduais, ele tem uma bancada de deputados estaduais, de deputados federais, de vereadores, uma bancada fortíssima, ou seja, ele de fato tem muita... Hoje, do jeito que está o candidato do PL, que o pessoal está falando, ó, vai ter um candidato do PL... Hoje, para mim, o Eduardo, a sua chance de reeleição está acima de 80%. A gente não tem nenhum trabalho para hoje você enfrentar. Eu até achava que realmente o nome mais forte para enfrentar era o do senador Flávio Bolsonaro, que acabou desistindo. Que pese eu sei que o Flávio Bolsonaro... Eu achava o pior nome, eu te disse isso. Né? Eu não acho que o Flávio realmente tenha esse conhecimento todo da cidade como o Eduardo tem. O Flávio pode ser bom nas pautas aquela candidatura ideológica que não serve para o que precisa combater. Sim. Mas tem um potencial candidato do governador que é o Luizinho, que é um cara que conhece muito saúde, mas, cara, o que o Luizinho tem de Rio? Para chegar num debate e não ser humilhado. Porque, assim, o grande problema hoje, o desafio é você... Quem pode enfrentar o Eduardo e não ser humilhado? Mas eu acho que tem que ter Quem tiver preparar desde já. Na minha opinião. Tem que haver um preparo, a pessoa precisa se preparar. Não adianta chegar no oba-oba, né? Então, assim... não adianta lacrar para cima dele. Tem que estudar o Rio de Janeiro, tem que estudar as questões, tem que estudar o que é feito, as políticas públicas. Né? Eu acho que tem que sair da mesmice, né? Ter uma proposta de cidade que enfrente os problemas, né? Assim, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, poucos pagam muito imposto. Por exemplo, a gente está aqui no O2. Tem um monte de loja fechada aí porque as pessoas não aguentam pagar o IPTU, cara. Sim. O IPTU. Hoje o que se arrecada do IPTU vai basicamente para o buraco que tem hoje na Conlurb, entre o que se arrecada de taxa de lixo e o que custa a Conlurb, e o que você tem que cobrir da aposentadoria dos servidores, porque tem um monte de servidor ganhando 30, 25 mil de aposentadoria e não pagou para isso, quem paga somos nós cidadãos, o IPTU que se arrecada do Rio de Janeiro é proporcional ao buraco da Conlurb e da Previdência dos servidores. Tem que se enfrentar isso para diminuir o imposto no Rio de Janeiro. O centro da cidade acabou, Eduardo Paes já acabou com o centro da cidade. Acabou. Porque ele foi fazer um Porto Maravilha que, em vez de ser residencial, deveria ser absolutamente residencial para você alimentar o centro, ele fez comercial porque teria como botar um CEPAC, que foi os títulos que foram lançados, o potencial construtivo, que quem quisesse construir tinha que comprar, para poder fazer mais obra ali. Ele botou o Porto para competir com o centro antigo, matou o centro. E para acabar de vez com o comércio do centro, meteu um VLT, né, que não transporta ninguém. E a um preço altíssimo para a população. Um preço altíssimo. Então essas coisas têm que ser debatidas, mas a pessoa precisa se preparar para debater isso. Você, com toda a sua experiência de Rio e inclusive de Eduardo, né? Você vê... Experiência de Eduardo, aí o negócio ficou... Você foi secretário? Foi. Então... Foi secretário de governo, secretário de assistência e secretário de ordem pública. Você vê algum candidato... A gente vai lançar uma outra enquete hoje no Radar. E é engraçado que as enquetes, né? Os palpites que estão tendo, o principal candidato do PL, depois do Flávio, que seria... Tô falando do Flávio porque o Flávio já disse que tá fora, então o principal candidato do PL em todas as pesquisas que nós fizemos no Radar do Poder, e nas páginas que a gente tem do Radar do Rio, Noroeste, não foi o candidato que venceria, o candidato de direita, o candidato conservador que a eleição gostaria de ter representando ele. Você consegue enxergar alguém que, se tivesse o apoio do todo, pudesse bater de frente com o Eduardo? Eu acho que, para começo de conversa, quem tiver o apoio do todo já é um candidato muito forte. Porque todas as pesquisas eu enxergo o único dado. Pesquisa é um negócio que você tem que saber ler. Todo mundo gosta de pegar pesquisa para ler quanto o sujeito tem, qual percentual que o fulano tem. Há um ano e meio de eleição, se o cara tem 30, 20, 15, 10, para mim é o que menos importa.
numa pesquisa quantitativa. O que importa é você ler a pesquisa por dentro. Quando você vê o número de pessoas que aprovam o governo do Eduardo Paes e desaprovam, que desaprovam é a maioria. Quando você faz uma pergunta assim, o Eduardo Paes está no seu 3º mandato, vai completar 12 anos no poder no Rio de Janeiro. Você acharia importante ele ter um novo mandato ou dar oportunidade para alguém novo governar o Rio? A maioria acha que tem que dar oportunidade a alguém novo. Então, quem tiver o apoio do todo, vai largar na frente, um candidato fortíssimo. O problema é identificar quem é o candidato que pode ter mais aderência do todo. E isso precisa ser uma coisa feita de forma científica. Precisa fazer uma pesquisa quali, ver quais são os atributos de cada um, quais são os atributos que a população mais identifica como os mais importantes para governar a cidade do Rio de Janeiro. E aí você vê que é o melhor, se é o Dr. Luizinho, se é o Ottoni, enfim, os candidatos que já se lançaram aí, que eu tive a oportunidade de conversar, são bons candidatos. Por exemplo, tanto o Ottoni quanto o Luizinho são bons candidatos. Mas se os dois se lançarem, complica. Até porque eles são desconhecidos para a maioria da população. Se fazer conhecido não é um troço fácil. Eu lembro que eu fui candidato à reeleição de deputado federal em 2010 e eu tinha acabado de implantar a Secretaria de Ordem Pública e na época o trabalho era muito bem avaliado pela população, várias pesquisas que eram feitas. E aí, na véspera da eleição, eu contratei uma pesquisa e eu tive uma presença na mídia muito forte. Na época a gente fez, modéstia à parte, muitas coisas inovadoras, enfrentamos muitos problemas graves do Rio de Janeiro. Comecei lá atrás, em 2009, dizendo que a milícia vivia de construção em área carente, em construção irregular. Né? Pouca gente... A esquerda, na época, batia em mim, dizendo que eu estava demolindo casa de pobre, coisa e tal, e eu demolindo prédio no Rio das Pedras, um bando de lugar. Enfim, mas mesmo eu um ano inteiro aparecendo na mídia de forma dia e noite, apenas 8% espontaneamente identificavam eu como responsável do choque de ordem. Você tem uma ideia como é difícil se tornar conhecido. Então, assim, é um processo que vai precisar da união da centro-direita, da direita, todo mundo junto, escolher um candidato e seguir em frente com o mínimo de vaidade possível. Se for isso, eu não tenho dúvida que a possibilidade de ganhar a prefeitura da cidade é enorme. Se não for, vai dar com burros na água. Eu, por exemplo, quando o Flávio desistiu, sem demérito nenhum dele, eu me dou com o Flávio, eu gosto dele, mas para mim seria o pior candidato para enfrentar o Eduardo Paes. Por quê? É o mais conhecido hoje, é o que larga melhor na pesquisa, mas é o que tem a maior rejeição também. E o Eduardo precisa ter um candidato que enfrente ele que tem rejeição menor do que ele. Para na hora do segundo turno, o pessoal de centro, o pessoal que fica ali no meio do caminho, vir para cá e não ir para lá. Entendeu? Tem que ser um candidato com baixa rejeição, não com alta rejeição. O Flávio tinha muita rejeição. Isso ia facilitar muito a vida do Eduardo. E também ia fazer com que a eleição da cidade do Rio de Janeiro se nacionalizasse e viesse o Brasil inteiro para cá, porque derrotar o Flávio Bolsonaro era derrotar o Bolsonaro. Então, na minha opinião, seria o pior candidato para a direita ter. Eu penso assim também, é um simbolismo da eleição dele. Você falou sobre a questão de paciência, que seria um dos pontos principais para os conservadores sobreviverem a isso tudo. E não seria o caso da gente focar na Câmara, aqui no Rio de Janeiro especificamente? Talvez pela dificuldade que seria se juntar, aglutinar em torno de um nome, por tantas vaidades que existem. Então, na Câmara não tem 2 nomes de direita na Câmara. Não tem. É impressionante como a Câmara Municipal do Rio, a direita uma eleição não muito conseguiu difícil, se organizar na eleição passada. Você tem o Carlos Bolsonaro, que é muito pouco, assim, se manifesta, atuante. praticamente não se manifesta, né? Mas não seria um alvo para o conservadorismo? Sim, eu acho. Fazer a base, fazer vereadores de direita, vereadores que tivessem a cabeça de reduzir o tamanho do Estado, de fazer a prefeitura ser mais ágil, cobrar menos imposto do cidadão, facilitar os empreendimentos. Empreender no Rio de Janeiro é muito difícil. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Quando eu deixei de ser deputado, quando a gente é deputado federal, a gente não pode ser sócio majoritário de empresa, né? Então saí e aí retomei um CNPJ, né? Aí o contador, eu falei pro contador, quanto é que é para fazer aí e tudo mais? Tanto. Ele falou, ó, só falta o alvará. Ele mandou o alvará. Aqui na Barra. 1.200.
R$ 1.200, assim, o prefeitor está dizendo, olha, eu te dou o direito de você exercer uma atividade empresarial, você passa 1.200 pro papai aqui. Mas eu posso te dizer, isso, na minha opinião, ainda é o menor dos problemas. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu que estava construindo uma creche. Depois de todo o perrengue para você construir, tem que ter bombeiro, tem que ter licença secretaria de obra, tem que ser isso, tem que plantar bananeira, agora você finge que está dormindo, agora você finge que está acordado, agora você levanta, agora você senta. Depois de todo esse emaranhado de licenças, aí o cara, bom, agora eu tô com minha creche pronta, vou funcionar. Light, liga a luz para mim. 1 ano para ligar a luz. Aí o cara, pelo amor de Deus, aí consegue, não. Então a Light vai ligar em 6 meses. Mas para a Light ligar, precisa da licença do COR da prefeitura. Aí vai pro COR, aí só Deus sabe quando o COR vai analisar para a Light rasgar um pedaço de rua para botar um fio ligando um poste ao outro do outro lado da rua. Ainda corre o risco. Aí quer dizer, é um negócio inacreditável. Isso é um cara para fazer uma crechezinha. Ainda tá acontecendo essa burocracia nesse nível ainda. Não, e ainda corre o risco de quando acontecer não ter capacidade suficiente. Aí é mais um. Quando tem energia, porque às vezes existe o processo de aumento de carga, né? Então, esse eu já passei por isso umas 2 vezes. Isso é porque o Eduardo Paz bateu um tambor danado, dizendo que tinha criado uma secretaria para desburocratizar, botou lá o Chicão Bulhões. Então isso foi uma fake news. Total. Olha, empreender no Rio de Janeiro é uma tarefa. É um desafio. E o Rio de Janeiro agora a gente construir uma creche na favela sem pedir licença a ninguém te enche o saco. Você vai lá, constrói a creche. Tá funcionando no dia seguinte. Liga no gato, não paga a luz. Sim. Tá tudo tranquilo, não paga imposto, não assina carteira de ninguém, não aparece ninguém. Filho, a favela é o anarcocapitalismo total. Favela. Funciona. Não, mas, é um modelo. Mas a gente enfrenta esse problema, e eu vou assim explicar para você. Eu durante 10 anos eu tive uma rede de lavanderias. Em determinado momento, depois de eu ter já várias lojas, Niterói, Barra, Recreio, vários bairros, eu resolvi montar uma lavanderia industrial aqui no bairro de Vargem Grande. Fiz tudo legalizado e, obviamente, eu tinha a entrada de água da SEDAI, de gás e de luz. A conta de água era assustadora, em torno de R$30 mil por mês chegava a bater a conta de água. Depois de um tempo o negócio se tornou inviável e eu fechei a porta do negócio. Encontrei um conhecido meu que eu conheci do mercado há pouco tempo. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele, não, montei uma lavanderia industrial, tá bombando. Eu falei, como é que você tá fazendo com a questão de água? Eu montei dentro de uma região, de uma favela, e lá eu não pago a água, lá eu pago só uma taxazinha mensal. Ou seja, um negócio às vezes para dar certo, isso é um ponto que é uma realidade, a gente pode tentar esconder, não falar, dar uma de politicamente correto, mas esse cara vai ganhar dinheiro. O cara que entra dentro de uma comunidade, não sei quanto, mas obviamente que ele está fazendo isso, o cara vai pagar um valor para uma milícia, que vai liberar o consumo de água dele à vontade ali dentro. O negócio do cara vai ter lucro. E quem quer pagar direito, que nem eu fiz no meu caso, perdi todo o investimento do negócio. Então hoje, o empreendedor no Rio de Janeiro, ele se vê às vezes fadado ao fracasso ou, para ter sucesso, se aliar a alguma coisa da ilegalidade. E isso é um problema. Por exemplo, metade da cidade, o Rodrigo pode me corrigir se eu estiver errado, metade da cidade não paga IPTU, não é isso? Metade da cidade não paga IPTU. Ou seja, quem não paga é a favela. Qualquer negócio que você montar dentro de uma favela é mais lucrativo. Qualquer negócio que você manda numa favela hoje é mais lucrativo. Margaret Thatcher dizia, na Inglaterra, hein? Estamos falando da realidade da Inglaterra, por conta de programas sociais, não sei o quê, bababá, aposentadorias, ela dizia o seguinte: quando metade da população tem que trabalhar para sustentar a outra metade, um país não pode dar certo. No Rio de Janeiro, essa proporção, se bobear, é pior ainda. Nós estamos chegando a um ponto, o Rio de Janeiro vai ficar inviável por conta dessa demagogia. Você vai para regiões inteiras da cidade que você não paga conta de luz. A Light quebrou. Tá certo que também tem uma gestão horrorosa, um absurdo, mas a conta de luz no Rio de Janeiro talvez seja uma das mais caras do Brasil, porque as pessoas não sabem, mas quando o cara lá na favela não paga a conta de luz, não paga nada, quem paga é quem paga a conta, porque essa perda de energia não é a concessionária que paga, ela distribui entre os que pagam. Então a conta de luz do Rio de Janeiro é muito alta, porque quem paga tem que pagar por quem não paga. Aí você vai dizer, poxa, mas coitado, o cara não tem condição de pagar, então alguém tem que pagar por ele. Tudo bem, só que vai ficar inviável. Esse cara que está pagando, daqui a pouco também vai parar de pagar. E quem que vai pagar essa conta daqui a pouco? Não vai sobrar ninguém para pagar essa conta, por conta da demagogia.
faça isso uma tarifa popular, mas tem que pagar. Até Todo porque quem mundo não tem que paga pagar. fica com o ar ligado o dia inteiro, né? Se você vai numa Sim. comunidade, o cara bota um ar-condicionado lá, ele deixa ligado o dia todo. Pra Ele vai chegar pagar tá conta mesmo. fresquinho. Pra chegar tá fresquinho, luz ligada. Aonde você chega hoje, qualquer comunidade que você entra hoje, o gasto de energia é totalmente liberado. Então as pessoas se gastam muito. Agora, a sociedade tá preparada para esse tipo de debate? Porque esse identitarismo criado pela esquerda, do pobre, do negro, do índio, da mulher, quando você toca nesse assunto, eles vão acusar você. Então você não gosta do pobre, então você não gosta da população do negro que mora ali. Não tem nada a ver com isso, mas o identitarismo é uma forma que a esquerda usa para evitar esse debate. E chega no colapso. Quanto mais chega no colapso, melhor fica para a esquerda, né? Porque quanto mais você tem uma sociedade colapsada e uma sociedade que não se preocupa nem um pouco com a intelectualidade, o cara tá refém, acaba votando na esquerda, vota no Lula e vê o que aconteceu no Brasil aí nesse momento. A busca por benefícios, né? Essa cultura do assistencialismo no Brasil, né? Não é uma coisa só do Rio, mas é do Rio também, e do Rio como algo preponderante, porque o Rio sempre foi a capital federal, né? Então, assim, nós somos uma cidade que temos uma peculiaridade em relação ao resto do Brasil, né? A gente, historicamente, há muito tempo, o Rio de Janeiro é a capital que tem mais funcionário público, seja estadual, municipal ou federal. Então, esse peso do funcionalismo aqui acaba trazendo um pouco mais dessa problemática. Mas o que eu acho que vale a pena te responder na pergunta que você fez agora no início dessa rodada, é assim, bom, e aí a gente vamos esperar o quê, né? O que a gente pode fazer, já que a gente não adianta ter pressa? Eu queria responder o seguinte: não é que a gente não tem que fazer nada. A gente tem que fazer as coisas, a gente tem que continuar caminhando normal, só que a gente precisa agir com um projeto, como se você tivesse qualquer projeto na tua vida, né? E eu percebo que o movimento de direita, tanto do Rio de Janeiro como no resto do Brasil, vai por impulso, vai por gatilhos, vai por emoções. Então, por exemplo, todo mundo tem pressa em impedir que o comunismo domine o nosso país. Então isso é um gatilho emocional. E essa pressa, por exemplo, esse medo, nós vamos virar Venezuela amanhã. Nós vamos virar Venezuela amanhã. Não dá para esperar, não dá para construir a alta-cultura, não dá para construir uma salinha para as crianças estudarem. Vamos pra rua. Amanhã a gente vai virar Venezuela, não vai dar tempo. Essa mentalidade que está no gatilho da direita impede qualquer conversa de um projeto de médio e longo prazo. Então isso é muito difícil. E por isso, muitas vezes, você não vai conseguir montar alguma estrutura, além da gente não ter nenhuma expertise, não ter nenhum traquejo para conversar com financiadores, porque, ai, meu Deus, vai pegar só um pecado, eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno se eu chamar um empresário para me financiar aqui. E você tem esse medo. Não, porque o briefing oficial que vem de quem hoje está falando pela direita nas redes vamos virar uma Venezuela amanhã. Então a gente tem que correr para resolver isso. Vamos se candidatar logo. Vamos se candidatar logo a vereador, a prefeito, a deputado, porque amanhã nós vamos virar uma Venezuela. Então, é uma espécie de uma esquizofrenia que, assim, o meu papel hoje como chato do rolê de ficar criticando as nossas falhas, eu acho que é necessário, como o Rodrigo também coloca muito bem, o próprio Alexandre, porque se a gente não fizer essa correção, a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar batendo igual um louco? Vai ficar enfrentando os caras que estão há 40 anos preparadíssimos. Você vai falar, cara, vamos ser sinceros aqui, o que o Flávio Dino fez com aquele pessoal... Uma coça. Entendeu? E a CPI, pra gente ir para Brasília agora, o que está acontecendo na CPI, minha leitura, na CPI do MST, nossa, existem três parlamentares da esquerda estrategicamente colocados lá. Eles acabaram, não existe fala. O preparo da Sâmia me surpreendeu. O que a Sâmia fez ontem foi uma palestra. Agora virou vitimismo. Isso. Foi cortada, e foi uma violência contra a mulher. Mas aí a falta de conhecimento da direita, eles desestabilizam os outros parlamentares de tal forma
que não tem fala. Aí vai lá e corta o microfone. E aí, pronto. Aí é o que tudo que a esquerda precisa para com todo o seu Mas é isso que eu aparato. estou te dizendo. Falta estratégia e preparo. Por exemplo, em vez de ficar aqui, ir lá visitar um acampamento, olha aqui, estão doutrinando. Primeiro cara a ser chamado ali tinha que ser o Procurador-Geral da República. Quantos processos tem, quantos processos o Ministério Público abriu contra membros do MST? Porque há crime de esbulho sucessório, há crime de invasão, violência, tá? Lista todos os crimes. Quantos inquéritos foram abertos pelo Ministério Público Federal? Senhor Procurador, gostaria de saber aqui. Polícia Federal, chama lá o senhor, tudo bem, eu sou chefe da Polícia Federal. Quantos processos o senhor abriu? Por que o senhor não abriu? O senhor segue orientação de cima para não abrir? Por que esses caras não foram intimados? Por que o Zé Rainha anda para cima e para baixo aí? É um sujeito que é o líder de uma organização criminosa. É isso. É isso. Entendeu? Mas A Samia chegou lá e disse o seguinte, olha, não foram invadidas não. Porque antes dela tem uma grileira que foi lá resolver esse problema, porque ela é grileira. E aí começou a apresentar. Sabe por que ela é grileira? Porque a justiça disse que aquelas terras não pertencem a ela. Quem disse não sou eu, foi a justiça. Então, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Eles entraram porque não tinha dono. Então, assim, cadê o... Agora, tudo bem, o que puxou lá da questão do trabalho forçado, de que havia uma ameaça, aquilo é uma verdade. Uhum. Aquilo é uma verdade mesmo, eles ameaçam. Se você não vier aqui na cartilha, dançar na cartilha e fazer o que a gente está pedindo, a gente te tira lá da casinha lá, do assentamento, você vai embora. Isso é uma denúncia que procede. Mas a força do contraponto dos caras, eles vêm muito preparados. Eles têm uma assessoria que prepara eles, né? E a Samia evoluiu muito como deputada, porque ela era lacradora pra cacete na outra legislatura. Voltou, não sei aonde ela voltou melhor, tá? Eu acho que é importante o seguinte, uma outra coisa, que eu acho que é um ponto, uma crítica que eu faço, que eu, graças a Deus, não sofro desse mal. É o medo de cancelamento. Assim, a direita tem um mega medo de ser cancelado. E eles, e a esquerda lá no parlamento, também aqui nas câmaras de vereadores e tal, eles sabem explorar esse medo. E a direita com essa coisa de ficar assim, meu Deus, a minha imagem não pode ficar afetada, eu não posso parecer que eu sou fascista. Então eu tenho que tomar todos os cuidados com o que eu vou dizer. E essa coisa de cortar fala, por exemplo, o Eduardo Cunha cagava para isso. Começava a berrar a Samia, qualquer um lá. Ninguém estava ouvindo, né? Porque... Cortava. Próximo, Alexandre Zizenberg. Ele não estava nem aí, pô. Você percebe como é que o Eduardo Cunha conduzia? Estou entrando no mérito aqui. Não, ele era um cara mais frio. Ele resolvia no olhar. Fria. Sim, você começava a encher o saco dele, ele... Sim. Posso continuar? Sem falar, ele falava isso no olho. Então, assim, você vê o Salles lá, apavorado. Aí, e o Salles ainda é um dos mais preparados da direita. Vamos... Mas é um cara inteligente, capacitado. Muito preparado. Então, assim, resumindo a história, pra gente agora só bater no inimigo, a gente tá engateando muito, na minha opinião, né? E, como você disse, não é uma reconstrução. A gente precisa dar continuidade a esse aprendizado, só que, cara, a gente tá precisando de uma direita com um pouquinho mais de testosterona. Não é lacração. A lacração não é testosterona. A lacração é um hormônio lá que só de explosão. Testosterona é falar. E daí? Vai ficar com o microfone cortado? Sim, senhora. A senhora não está satisfeita? A senhora vai lá e procura os seus direitos. Não tem direito aqui. Regimentalmente acabou o seu tempo de fala, não vai falar. E bancar e sustentar isso. Mas sabe como é que, Márcio, como é que avança muito e como é que eles avançam na técnica, no caso de você ir contra o direito de propriedade? Em 2001, 2002, foi promulgado na época considerado o novo Código Civil, tá? E o direito de propriedade, ele se divide em outros 4 direitos. Chama usar, gozar, dispor e reaver. São 4 direitos. E isso sempre foi assim na história do direito. Isso vem do próprio direito romano. E eles colocaram mais uma função ali. A propriedade, além de usar, gozar, dispor e reaver, ela também atenderá à sua função social.
Ou seja, se você tem uma propriedade, mas se essa sua propriedade ela não atende à função social, e função social é muito subjetivo, você pode colocar muita coisa como função social, aí você pode abrir o espaço para o MST invadir, e isso começa a ser aplicado no direito lá no Rio Grande do Sul, que se chama de direito alternativo. E eu na faculdade de Direito, esse ano faz 20 anos que eu estou formado. Na faculdade de Direito, os professores eles ensinam para os alunos, e isso não é faculdade pública não, faculdades privadas também. O direito mais moderno, mais avançado que a gente tem é o direito do Rio Grande do Sul, que é o direito alternativo. O que é o direito alternativo? É o progressismo na mente de um juiz, que ele afasta a lei ou usa a lei, a parte subjetiva da lei, para colocar a sua ideologia. Então hoje a gente já vê no Brasil decisões que dão proteção à invasão de terras porque elas não atendem a sua função social. Mas isso que você estava falando da paciência, olha como é. Eles criaram isso lá atrás, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eles colocaram no Código Civil isso. E aí hoje em dia, mais de 20 anos depois, eles estão usando um movimento baseado nisso aí, numa lei que está lá. E eles vão implementar. Eles têm base até legal para fazer um movimento desse. Você desse. disse uma coisa certa junto com o Rodrigo, quer dizer, que você fala, com essa questão da judicialização. Isso é uma coisa que vale a pena ser falada. Quando eu vejo postagem na rede assim, mas o judiciário está vendido, o judiciário também é infiltrado, comunista, chinês, não sei o quê. Falam isso. Só que tá cheio de promotor de justiça e juiz esperando ser provocado lá por iniciais do pessoal que vinha da direita. E não vai ninguém lá provocar os caras. Os caras doidos para canetar um esquerdinha desse lá, petulante, mas fala, cara, ninguém provoca a gente. Quer dizer, só a esquerda judicializa no Brasil. Sabe? E não é, eu não digo que não é por falta de advogados. É por assim, a ação tem que ser política mesmo. Porque assim, eu não sei, não entendo juridiquês. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Ô Alexandre, me ajuda com isso aqui. Dá pra gente empurrar nos caras isso? Não tem esse hábito. Então, assim, não é o judiciário também. Tem essa falsa ideia de que o judiciário está vendido. Não está. É porque só tem Eu ação contra conheço muitos promotores, juízes, que os caras falam assim, meu irmão, eu odeio o PT, eu odeio o Lula. Mas fazer o quê? Só chega aqui e demanda. O que chega de ADIM lá no STF? Agora, quando chega lá uma DPF de pessoal de direito, é super mal feita, elaborada toda na lacração, aí foi feita só pro cara fazer o vídeo na porta do... Vai olhar assim e falar, pô, tá de brincadeira, eu vou arquivar aqui de ofício. Toma. Porque é lógico, o Randolph, a equipe do Randolph, da rede, esses caras, eles têm uma retaguarda jurídica de 30 anos sabendo como é que faz o caminho todo. E a gente, além de não saber fazer, não se propõe a aprender. Esse aqui é o pior. Porque você pode chegar muito bem para um cara desse que é de carreira lá em Brasília, um assessor desse jurídico, às vezes o cara perdeu, o cara tinha uma nomeação, o senador caiu, e o cara, não, ele trabalhou com o PT? Não quero ele não. Como que não, cara? O cara deu suporte pro Randolph durante 10 anos lá, durante 2 mandatos. Deve ser bom pra caramba, né? O cara deve ser bom pra caramba, tecnicamente. Como é que faz? Às vezes o cara tem trânsito dentro do Poder Judiciário, dos tribunais superiores, o cara tem um mega trânsito, ninguém tem essa visão. Fala assim, não, ele foi de esquerda. Deus me livre, ele vai contar tudo pro outro. E não é assim, os caras são profissionais, bicho. Os caras não têm lado, eles têm o seguinte, não, a técnica é essa aqui. Vai por esse caminho, eu conheço um cara lá que eu faço sair da fila, faz andar rápido, bota pra votar. Tanto que assim, são tantas... como é que se diz? São tantos... Me fugiu aqui o nome da palavra certa. São tantas ilusões que também são criadas em torno disso, nas redes que circulam, que eu fico assustado. Porque, por exemplo, cara, o Jair tinha uma excelente relação com o Toffoli. Excelente, uma relação quase que de amizade pessoal, cara. Entendeu? E aí fica assim, não, o STF quer acabar com a direita. Pô, tá bom, mas eles se davam muito bem. Tanto que o Lula andou até meio... Tá até chateado com o Toffoli, né? Porque ele se aproximou muito. Eles tiveram lá uma afinidade. O Jair tem uma relação razoável com alguns ministros do STF. Não é essa coisa de todo mundo contra ele. Ali o problema foi com o Alexandre e tal, e a coisa ganhou um outro corpo. Então, assim, a gente fica também idealizando, demonizando demais, transformando tudo em grandes batalhas, né? Hiperbólicas. É tudo muito gigante. E, na verdade, muitas coisas são mais simples, práticas. Vamos resolver desse jeito aqui, é assim que faz.
mas faltam veículos de comunicação de direita que também tem 3, 4, dá para contar nos dedos da mão. Quantos veículos que a gente tem, não é de direita não, de informação, que consiga lapidar a informação. Por exemplo, pra gente mudar a pauta aqui, Maduro, há de se falar alguma coisa do Maduro no Brasil? O que representa o Maduro no Brasil? Porque a mídia que a direita consome só vê as manchetes do demônio Nicolás Maduro subir na rampa lá, mas o que isso representa? Vamos além. O que representa o Maduro no Brasil? Bom, vou começar a passar a bola. Veio buscar o Pix dele. Eu acho que o mais interessante desse negócio Veio buscar dinheiro. foi ver a cara dessa turma, por exemplo, da Globo, que fez descaradamente campanha pro Lula, né, em nome do amor e da democracia. Essa foi fogo. E aí ver o presidente que eles elegeram para salvar a democracia recebendo um ditador, que é um ditador, não sou eu que estou dizendo, a comunidade internacional, né, a própria ONU, que o pessoal da esquerda gosta tanto de evocar, o pessoal dos direitos humanos da ONU, não sei o quê, diz que há tortura, que as eleições não são limpas, que há uma autocracia lá, que, enfim, que há milícias pagas pelo governo, enfim, tudo que já foi dito. Essa turma desesperada, com o Lula estendendo tapete vermelho para esse cara, e não satisfeito, ainda diz que isso tudo é narrativa. A narrativa, porque lá tem democracia. Então Lula mais cismou com essa sensacional é ver como esse governo Lula está derretendo a uma velocidade que eu não esperava, sinceramente. Eu não votei no Lula, eu votei no Bolsonaro, mas eu reconheço o Lula a capacidade política que ele tem. Então, não foi eleito presidente 3 vezes à toa, né? Não existe sorte nessa história. Eu acho que ele é um sujeito que tem uma capacidade de leitura política muito forte. Eu, sinceramente, achei que ele eleito, ele ia fazer um pouco esse jogo, tô aqui para pacificar o país, vamos todo mundo aqui estar junto, eu tô com 77 anos de idade, vamos aqui aprovar umas pautas aqui que são principais para o país, depois se engalfinham lá na frente, o importante agora é o Brasil, bababá, ia fazer o somebody love dele. Eu achei que ele fosse ser esse Lula, eu realmente imaginei, agora esse cara vai engolir todo mundo. Uhum. Ele vem com uma, assim, impressão que eu tenho que o Lula tá nem aí pra ninguém. Vou fazer o que eu quero fazer, tô com 77 anos de idade, não sei nem se eu vou terminar vivo esse mandato. Vou eu e Janjinho aqui fazer tudo que tem que fazer, passear pelo mundo inteiro, tocar horror. Cartão Quem corporativo. não gostar que se dane. Ele tá num tesão de pegar o Prêmio Nobel da Paz. Rola isso. Não, mas rola isso mesmo. Ele tá buscando isso. Não, mas é um escracho com a população, né? O cara gastar 1 milhão, mais de 1 milhão e 100 no hotel em Londres. A comitiva em Portugal eram 22 carros e o cara já viajou para China, Japão, isso aí seria Portugal, nada se o... Estados Na China Unidos. a comitiva não cabia na foto, você viu? Tiveram que tirar uma foto gigantesco. daquela panorâmica para caber todo 216 mundo. pessoas. Para caber todo mundo, teve uma foto panorâmica, senão não cabia todo mundo. Tem que ir no Airbus A380 para levar o pessoal, né? Não, mas o Lula ele não tem assim vergonha de fazer O que é? fazer o que ele realmente quer. Ele não tá nem aí, ele gasta no cartão corporativo, ele compra os móveis caros, ele não tá nem para nada. Então ele traz o Maduro, o Gabriel Boric, que é o Guilherme Boulos do Chile, criticou o Maduro. O Alberto Fernandes, que é terrível na Argentina, super de esquerda, criticou o Maduro. Até a esquerda, o Maduro é tão esquerda que até a esquerda critica o Maduro, né? Mas o Lula trouxe o Maduro porque eles devem ter tantos segredos entre eles ali. E voltando aqui até a nossa questão no Rio de Janeiro, quando o pessoal falou assim, pô, Alexandre, o Eduardo Paes não vai apoiar o Lula. Eu falei, vai apoiar o Lula. Claro que ele vai. Não, ele não vai ter coragem, não vai se queimar, ele não precisa disso. Eu falei, não é que ele não precisa. Existem segredos entre eles que o cara é intrinsecamente obrigado a apoiar o outro, pelo que tem no passado. E a relação que começou com o Hugo Chávez e com o Lula na fundação do Foro de São Paulo, em 1990, que colocou grande parte da esquerda no poder na América Latina, é uma relação muito próxima do Hugo Chávez com o Lula. Inclusive o Hugo Chávez, ele dá o golpe, é preso e depois ele vem fortalecido com a esquerda do Brasil, quando ele dá o segundo golpe, já mais aliado ao judiciário e ao exército, e ele toma o poder
na Venezuela, e pessoas que conheceram a Venezuela antes do golpe falam que a Venezuela era um país maravilhoso. Quem esteve na Venezuela antes, a Venezuela era um país maravilhoso. Era a maior renda per capita. A Argentina foi muito tempo a maior renda per capita da América Latina. Depois perdeu esse posto para a Venezuela. A Venezuela foi, se não me engano, até a década de 80, era a maior renda per capita da América Latina. Ganhava da Argentina, do Uruguai, do Brasil, do Chile. E depois foi se esvaindo. E hoje você tem um êxodo maior do que a guerra da Síria. Saiu mais gente da Venezuela do que da guerra da Síria. Eu acho que é importante pontuar o seguinte, agora falando sério, quando eu brinquei aqui no início que ele veio buscar o Pix, isso não deixa de ser verdade. O problema todo é o seguinte, como o Rodrigo falou, o Lula está numa vibe que é só dele. Tanto que assim, a gente tem fontes, deixei alguns amigos lá em Brasília, a gente sempre fica sabendo coisas que acontecem, né? A gente não pode dar o nome do santo. Mas, tipo, o PT, a porrada tá cantando lá dentro, entendeu? Olha só, a Gleisi não engole o Haddad, que por sua vez tem problemas também com o Lindbergh, que é o namorado da Gleisi, e por sua vez o Rui Costa, da Casa Civil, não engole o Jacques Wagner, que eles também têm problemas. Então, assim, o Rui Costa está morrendo de ciúme do Flávio Dino, com o protagonismo que ele está tendo. E essa pressão toda, esse choramingo todo vai para cima do Lula, que tem que ficar administrando essas vaidades internas. E também, dentro desse ambiente, assim, a cúpula, o núcleo duro do governo do PT tá com uma panela de pressão. É que eles têm unidade, eles para fora eles vendem uma coisa que lá dentro a porrada canta. Agora, muito provavelmente, aí é um chute meu, tá? Muito provavelmente essa vinda do Maduro foi uma imposição do Lula. Talvez a cúpula nem quisesse. Você falou, porra, vai pegar mal, não traz o cara não e tal, mas só que o Lula, do mesmo jeito que ele falou, a Dilma vai ser a minha candidata, ele deve ter imposto a questão do Maduro por uma questão particular. Só que assim, o panorama hoje é outro. O Lula está vivendo muito de saudosismo. Ele ainda acredita realmente que o Brasil... É o de 2003. Que o Brasil, assim, nós vamos aqui agora liderar a América Latina, porque nós somos aqui, eu sou a locomotiva. E os caras estão vindo, assim, na malandragem para bater carteira mesmo. E, assim, por isso eu fiz até uma publicação minha. O Lula hoje é visto por esse presidente como um otário, pagador de boleto. Falou assim, deixa ele pensar que ele é o cara, passa para cá aqui, tira do BNDES aí, passa para cá 1 bilhãozinho, você passa para cá mais 3 bilhõezinhos, deixa eu fazer o meu outro metrô aqui, deixa eu fazer aqui minha ponte, e deixa ele pensar que ele é o cara, a gente vai arrancar dinheiro desse cara e vamos dar um calotão nele para ele deixar de ser otário. E o pior é que o Lula que está afogado na própria vaidade, né, assim, eu sou líder da América Latina. Só que assim, se o Lula hoje fosse o presidente da Guatemala, eu não sabia nem que ele existia, né? Eu estou chamando de velho caduco. Não é porque é o Lula, é porque ele está à frente do país que é o Brasil. E tem um caixa eletrônico chamado BNDES que os caras estão vindo atrás disso. Então, a realidade hoje, assim, não é... Então, ele está achando, assim, que eu sou o líder da América Latina. Não é líder de nada. Os caras vieram buscar dinheiro mesmo. E o Maduro também veio negociar a dívida dele, que ele quer pagar com gasolina, né? Tá sabendo disso? A dívida que ele pegou lá para fazer o metrô, quer pagar com gasolina, Alexandre. Bom, eu acho que a gente vai ter outra oportunidade, né? Acabou o horário. Tomara, né? Foi bom? Estamos 2 horas aqui no ar. Então acho que por hoje chega, mas a gente marca pra semana que vem. Podemos? Foi bom, Alexandre? Foi bom, show de bola. Agradecer a todos vocês aí. É muito bom. E o importante que a gente fala aqui, a gente não está querendo levantar uma bandeira, um político A, um político B, mas a nossa defesa é que o brasileiro, tanto o morador aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro, mas como morador de todo o Brasil, todo mundo que nos assiste, que não seja otário, né? Que a gente não seja otário diante disso. Que veio um ditador aqui pegar nosso dinheiro e levar embora, assim como o Eduardo Paes. Teve a oportunidade dele, foi prefeito 3 vezes. Mas que o povo não seja trouxa em reelegê-lo aqui no Rio de Janeiro e que a gente não seja obrigado a ficar pagando essa conta, que às vezes o povo mais humilde, coitado, trabalha tanto, fica tanto tempo preso dentro de um BRT, de um ônibus lotado, horrível, não consegue parar para ouvir. Mas se você tiver um tempinho, bota o teu fone, compartilha com outros e vamos falar sem hipocrisia. Ninguém é perfeito aqui, todos nós aqui temos defeitos, mas também ninguém aqui é dotado de maldade como um sujeito como o Maduro e pessoas no Brasil que a gente hoje em dia não pode nem citar o nome, mas a gente pode contar os fatos, contar as atitudes e fazer com que essas pessoas possam esclarecer
ter uma mente um pouco mais aberta e dar a nossa contribuição. O nosso interesse aqui é dar a contribuição. Queria agradecer também aos estúdios do Didático Tech, que disponibilizam a gente aqui o espaço para a gente poder fazer essa gravação. Agradecer ao Rodrigo Beffa, um dos maiores entendedores aqui do município do Rio de Janeiro. Agradecer o Márcio Labre, foi deputado federal, uma grande liderança aí do movimento da direita, continuando firme. Agradecer ao Bruno aí, foi um grande mediador aí, antes da gente encontrar a mulher, né? Foi nosso transmediador. Transmediador, maravilhoso. Beleza. Meia roda viva. Vai melhorar. Pro próximo a gente já vai melhorar a estrutura, a câmera, pra gente poder adequar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a você que assistiu agora. Tem gente assistindo até agora. E você que